Você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos começar esse resumão da semana do City, que jogou no sábado, ontem, no dia que eu estou gravando esse podcast, contra o Aston Villa fora de casa no Villa Park. E perdeu por 2-1. Gols de John Duran e Morgan Rogers para o dono da casa. O Morgan Rogers, ex-base do Manchester City, então a lei do ex atuando. E Phil Foden descontou, mas logo nos últimos minutos da partida. Sobre esse jogo, Unai Emery, diante da fase do Manchester City, não poupou elogios a Pep Guardiola. Ele disse, ele é o melhor. Ele ainda é o melhor. E o Pep Guardiola tem dificuldades, tem problemas e diz que não é a melhor situação para poder fazer mudanças táticas e criativas. O time do City tem uma sequência ruim, uma vitória nas 11 partidas mais recentes e é um pesadelo para o torcedor. É claro que o City quer jogar melhor, jogadores, tanto capitão quanto subcapitão, Kyle Walker e Rúben Dias, dizem que o City está focado, que tem que responder dentro de campo, mas essa resposta não vem. E o resultado é que o City joga mal. O City não consegue se desenvolver e sofre do jeito que está. Tanto sofre que Erling Haaland, após a partida de ontem, disse que está olhando para ele mesmo, que não tem feito as coisas bem o suficiente, né? Não tem concretizado as chances dele, não tem feito gols e que tenho que fazer o melhor, não tenho sido bom o suficiente. Foi o que disse o Haaland. Pep Guardiola respondeu a esses comentários e disse, abre aspas, não concordo com ele. Sem ele, estaríamos ainda piores, mas gosto que os jogadores estejam se sentindo assim. É a única chance que temos de melhorar, fecha aspas. Então, o City precisa muito melhorar. E tem esses conflitos, né? Culpa dos jogadores, culpa do técnico. A culpa é de todo mundo, né? Porque não consegue ganhar, não consegue se expressar, não consegue jogar, como foi o caso de ontem. O City jogou muito mal e não joga bem há muito tempo. Mesmo quando o City ganhava jogos, não jogava bem. A última vitória antes dessa sequência ruim, que foi contra o Southampton lá no mês de outubro, o City ganhou por 1-0 com o gol do Haaland, mas não jogou bem. Não conseguia dominar, e o Southampton, à época, um time afundado na zona do rebaixamento, ainda está lá, mas o City não jogava bem. Contra o Wolverhampton, o jogo anterior a essa vitória contra o Southampton, foi um 2-1 com um gol no último lance do jogo com o John Stones sendo herói. O City não jogava bem. A verdade é essa. A temporada do City não é boa. Desde que o Rodri saiu por lesão, o City não consegue jogar. Antes mesmo dele voltar, já não era aquelas coisas, mas ganhava jogos. Ganhava jogos não jogando bem. Como ganhava? Ninguém sabe. E até dá pra dizer que é previsível, ou melhor, era previsível essa fase do Manchester City, porque o time sem o espanhol, sem o bola de ouro, não engrena. Não engrena e deixa muito a desejar. Tanto deixa a desejar que tem muito a trabalhar. Por isso, Kyle Walker confirmou que o City estará em treinamento no dia de Natal. Você acha que vai ter moleza? Que vai ter tranquilidade? Nada não. Enquanto a gente vai estar lá com a barriga cheia depois da ceia, os jogadores do City vão treinar duro para ganhar do Everton no dia seguinte, jogo do Boxing Day, tradicional data do calendário do futebol inglês, dia 26 de dezembro. O último jogo do Manchester City dentro de casa nesse ano. Depois, o City vai viajar para Leicester para encontrar o time da cidade, o Leicester City, e encerra o ano no dia 29 de dezembro, fora de casa. Esperamos que esses dois jogos tragam 2 vitórias, porque a gente está precisando, né, para comemorar, para celebrar. É aquilo que a gente mais quer e precisa ir muito. Mas teremos dificuldades com relação a isso, porque Stones e Nunes se lesionaram, né? Além deles, o Ederson já estava confirmado por Pep Guardiola que estava sentindo dores nas pernas. Então o City está com uma lista imensa de lesões. Além deles, o Rúben Dias se machucou após o derby de Manchester, também está fora por um tempo. O Rúben Dias ficará fora por 3 ou 4 semanas, e eles se juntam a Oscar Bob e Rodri, esses 2 jogadores lesionados há mais tempo já, e fazem bastante falta, fazem muita falta. O Akanji também é uma preocupação, tá? A gente tem que olhar bastante para o Akanji. Ficou com uma dorzinha no ombro, não quis sair contra o Villa. O Jamal Simpson-Puzzi foi até chamado pelo Pep Guardiola, mas não entrou porque o suíço decidiu ficar em campo. Vamos ver se essa decisão não o prejudicou. Espero que não, mas veremos, né? Sobre o recorte do City,
falando de Aston Villa, o City perdeu 9 dos 12 jogos mais recentes em todas as competições. E esse total é maior do que o City tinha perdido nas 106 partidas anteriores. O City havia perdido 8 partidas. Ou seja, em 106 jogos, perdeu 8. 8 derrotas. Tudo bem, normal. Agora, em 12 perdeu 9. É um absurdo. Não tem mais o que dizer. O time não joga bem. Pep Guardiola, em algumas coletivas, disse que o City joga bem, principalmente nas pós-jogos, né? Ele fala que gosta do jeito que o time jogou, da postura, mas tem como gostar disso? Tem como gostar desse resultado? Não é à toa que ele mudou a postura um pouco e disse até na coletiva relacionada ao jogo contra o Manchester United que ele não é bom o suficiente, logo após a derrota no derby. A derrota talvez mais dolorosa dessa sequência péssima do Manchester City. Disse que não é bom o suficiente, e para o Pep Guardiola dizer que não é bom o suficiente é porque o bicho tá pegando. E com 27 pontos após 17 jogos na Premier League nessa temporada, essa é a pior contagem do City na primeira divisão nessa fase da competição desde a temporada 2009-2010. E isso conta no ano de 2009, ou seja, desde 2009 o City não tinha uma campanha tão ruim. E aí nós estamos falando de Roberto Mancini, Pellegrini e, é claro, Pep Guardiola no comando do City nesses respectivos tempos. É bizarro, não tem muito o que dizer. O City sofre e hoje está no 7º lugar da Premier League, vai terminar a rodada nessa posição, e ali é um bololô. Ali muitos times próximos do City poderiam ter caído até para 9º, mas devido à combinação de resultados dessa sequência, o City permanece na 7ª posição, ainda bem, né? Mas do jeito que está indo, é melhor nem comemorar, se é que dá para comemorar o 7º lugar. Estando à frente do United, que eu nem sei como que a gente perdeu para esse time, que, meu Deus do céu, fez um jogo terrível contra o Bournemouth e um jogo péssimo também contra o Tottenham no meio de semana, o City tem que comemorar ali que está na frente do United. E agora mais um resumão, saindo dos jogos, saindo das lesões, resumão de transferências. Vamos para as transferências do Manchester City, que tem novas ambições no mercado. Começando por um jogador que deve ficar, é James McAtee, com poucas oportunidades na temporada. O City ficará com McAtee a menos que encontre um substituto. A informação é de Alan Nixon. E segundo Pep Guardiola, o próprio treinador, é improvável que algum jogador deixe o clube durante a janela de transferências de janeiro. Ou seja, se reforçando aí a notícia do Nixon, porque o Pep Guardiola, ele não gosta de elencos grandes e também não gosta de perder jogador. Na verdade, ninguém gosta de perder um jogador, especialmente no meio de uma temporada. Mas o McAtee não tem oportunidades e o City vai ao mercado. O City vai fundo em apoiar Guardiola na janela de transferências de janeiro e 4 novos jogadores estão previstos para chegar ao Etihad Stadium. O meio de campo é a prioridade. Um atacante reserva, um zagueiro e um lateral direito também estão na mira. E essa informação é do Mail Sport. Complementando o Mail Sport, o City poderá fazer 2 ou 3 contratações em janeiro. Um novo meio-campista está sendo considerado para substituir Rodri e atuar como um reserva quando ele voltar. Outras posições que são para ficar de olho: lateral esquerdo e atacantes, porque o City pode atuar se encontrar uma oportunidade interessante, foi o que disse Fabrizio Romano. E indo na linha do Fabrizio Romano, o jornalista Jack Galgan disse que o City procurará até 3 jogadores nessa janela. E o clube quer um meio-campista central, um lateral e um atacante. De novo, essas posições carimbadas. Só que temos os nomes especificamente para a cabeça de área do City. Bruno Guimarães, do Newcastle, e Martin Zubimendi, da Real Sociedade, são os que estão no topo da lista, segundo esse jornalista. Porém, nessa jornada de jornalista que desmente jornalista, temos um conjunto agora, Sam Lee e Simon Baczkowski, dizendo que fontes dentro do Manchester City indicam que nem Guimarães nem Zubimendi são alvos para a próxima janela de janeiro. Ou seja, é para ficar de olho de como o City vai se movimentar nesse mercado, mas não dá para garantir nada, porque se uma fonte boa diz que 2 jogadores estão na lista, outras 2 fontes muito boas dizem que não estão e que não serão prioridades. É uma incógnita. O próprio Pep Guardiola, durante as coletivas de imprensa, faz aquele mistério, aquele auê, diz que vai ser, que não vai ser, não gosta muito de falar, e no mundo dos rumores nós temos também conflitos. O fato é que Ederson, da Atalanta, volante da Atalanta, não é o goleiro do Manchester City, também é Ederson, não sairá da Itália em janeiro.
clubes negociam para contratá-lo em junho e o brasileiro está avaliado em 80 milhões de euros. Além do City, United, Liverpool e Real Madrid estão interessados nele. E a informação é de Rômulo Soares. Falando agora sobre retorno e reforço. Oscar Bob pode retornar ao City no fim de janeiro ou no começo de fevereiro. Abre aspas. Não se trata de voltar o mais rápido possível, mas sim de estar o mais forte possível. Estou obviamente animado para voltar à grama e tentar ajudar o time. Mas agora o meu foco é voltar ainda mais forte do que antes. Eu estava em ótima forma e me senti pronto para ajudar. Então meu objetivo é voltar. Fecha aspas para a frase de Oscar Bob, que foi muito importante na pré-temporada do City e fez um bom jogo na Community Shield antes de se machucar gravemente. Mudando agora para acusações da Premier League, porque Pep Guardiola acredita que o clube ouvirá as respostas sobre as acusações, ou seja, o resultado do julgamento, em fevereiro ou março de 2025. Está chegando a hora e vai ser algo que vai chocar o mundo do futebol, porque isso pode mudar completamente as regras e sistemas de fair play financeiro e, é claro, provar a inocência ou não do Manchester City. Agora uma notícia mais leve, uma notícia mais legal, porque Savinho e a esposa dele, Ana Carolina, fizeram o primeiro chá revelação da história do Etihad Stadium. Parabéns ao casal, que terá uma menina. E agora vamos para a aba Futebol Melhor do Mundo, melhores do mundo, porque temos jogadores do City na lista do time do The Best. São eles o Bola de Ouro Rodri, Rúben Dias e Erling Haaland, todos eles incluídos no melhor time do mundo de 2024. Também nesse prêmio, o Rodri ficou em segunda colocação. Ele ficou na segunda colocação, atrás do Vinícius Júnior. O Vini Júnior brasileiro foi o melhor do mundo. Ou seja, o Rodri levou a bola de ouro e o Vini levou o The Best. Quem você acha que mereceu mais o prêmio de melhor do mundo esse ano? Para os jornalistas, o Rodri levou à frente, porque segundo a IFFHS, o Rodri foi o melhor do mundo em 2024. E o prêmio fica com o City pelo segundo ano consecutivo, já que o Haaland, em 2023, foi eleito o melhor do mundo. E para o The Guardian, o Rodri é o melhor jogador de futebol do mundo de 2024. E ele foi eleito o melhor na lista dos 100 melhores jogadores de futebol masculino do planeta. Mais rumores. Paul Pogba, ligado ao Corinthians, vinculado ao time do Brasil. O jornal Mirror diz que o City não quer contratar o Paul Pogba e o clube descarta o francês pelo passado no United e pelo fato de ele precisar de adaptação após a suspensão por doping do futebol. Inclusive, alguns engraçadinhos inventaram um rumor, uma suspeita de que o Pogba teria ido ao CFA, o City Football Academy, na quinta-feira, dia que o City retornou aos treinos. Mas isso é mentira e Fabrizio Romano confirmou que nem ele, nem os agentes estavam no centro de treinamentos do Manchester City. Então, Paul Pogba não é um alvo para o time inglês, o tetracampeão da Inglaterra. E Thiago Almada, o meia do Botafogo que irá ao Lyon já no mês de janeiro, disse que teve uma oferta do Manchester City no passado, mas que o Vélez, time dele à época, antes de ir para o Atlanta United, foi prudente em recusar a proposta e apresentar uma renovação. Mais notícias, o City está interessado em Joshua Kimmich como agente livre para o próximo meio de ano. O jogador ainda terá conversas com o Bayern de Munique sobre uma extensão de contrato, mas se não chegar a um acordo, pode sair por 0 moedas. E o City, obviamente, está de olho nele, segundo Christian Falk. E agora, polêmica, você já pensou ficar sem notícia do seu time na rádio? Na Inglaterra, as pessoas gostam muito da rádio para acompanhar os esportes. E segundo o Manchester City, a BBC Radio Manchester, depois de não apresentar nenhum repórter dedicado ao City para a coletiva pré-derby de Manchester, o City disse que a BBC desrespeitou o clube e acredita que nenhum outro time da Premier League foi submetido ao mesmo tratamento e constrangimento que isso deixa aos ouvintes, que deixa o clube. O City ficou transtornado com isso, fez uma reclamação formal e, segundo Mike Keegan, o City foi
lesado nesse quesito. E vamos para uma notícia que revoluciona o mundo do futebol, porque vocês se lembram do caos da Superliga? Pois é, ela está de volta. Ela foi relançada como Unify League, com qualificação anual e 4 níveis: Star, Gold, Blue e Union. A A22 escreveu para o UEFA e FIFA para obter reconhecimento oficial para as novas competições de futebol europeus e transfronteiriços. A Unify League será transmitida por meio de uma plataforma unificada, por meio de um aplicativo com modelo semelhante ao da Netflix. Os assinantes poderiam assistir aos jogos gratuitamente com um nível relativamente alto de publicidade ou pagar por uma assinatura para eliminar tais propagandas, semelhante ao modelo do Spotify. Informação dos jornalistas Rob Harris e Sam Wallace. Para finalizar as notícias do dia, Jack Galgan disse que Kyle Walker supostamente joga com uma lesão há mais de um mês. O capitão do time, dizem fontes, tornou-se quieto e reservado no City Football Academy. E ele ficou lisonjeado em enganar alguns jovens jogadores da base em jogos treinos recentes. O City também rejeitou o interesse da Saudi Pro League, da Arábia Saudita, na janela de transferências do meio de ano de 2024. Rapaz, a situação do capitão não é fácil. E vamos agora para as curiosidades da semana, que, na semana da vez, traz um ano da conquista do Mundial de Clubes. O City venceu o Fluminense por 4-0, com 2 gols de Julian Álvares, um gol contra do Nino e um gol de Phil Foden, para fechar um ano com 5 troféus: Premier League, FA Cup, Champions League, Supercopa da UEFA e, é claro, o Mundial. O City fechou esse ano sendo o time com mais troféus, mais glórias conquistadas por um clube inglês em um único ano. É o melhor time inglês da história? Para mim, com certeza. E é com isso que nós terminamos o episódio de hoje. Nos vemos na semana que vem e sigam o City Extra Português Podcast nas redes sociais, Instagram, X, Facebook e no seu player preferido de podcast. Por hoje é só. Um grande abraço do Krieger e fui!